Bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Lógica de Programação do site gvensino.com.br. Nesta videoaula nós vamos estudar um pouquinho sobre lógica, o que é a lógica, e vamos estudar também sobre algoritmo, o que é um algoritmo e o que são instruções. Esses três conceitos, lógica, algoritmo e instruções, são fundamentais para quem quer começar a aprender a programar, quem quer começar a trabalhar com lógica de programação. A lógica. O que é a lógica? O que é, afinal, a lógica, né? Às vezes quando algum amigo pergunta, você vai no churrasco amanhã, você fala assim, é lógico que eu vou. Ou é lógico que eu não vou porque fulano vai estar lá. Então, o que é a lógica? Quando a gente usa essa palavra, o que a gente quer dizer? A lógica, ela nada mais é do que o estudo do pensamento, do pensar, de forma a chegar a conclusões verdadeiras. Então, a lógica é o estudo do pensamento para que você chegue à verdade, a conclusões que sejam verdadeiras, né? A lógica é ela quem dá ordem e coerência ao pensamento que visa a chegar à verdade. Então, quando nós usamos a lógica, nós estamos usando o nosso pensamento de uma certa forma, com uma certa ordem, com uma certa coerência para chegar à verdade. Sempre que eu faço algum juízo de valor, ou seja, sempre que eu digo que alguma coisa é verdade, ou alguma coisa é mentira, ou alguma coisa é assim ou é assado, sempre que eu afirmo alguma coisa, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, sem saber, eu estou usando a lógica. Tem que ter um porquê daquilo ser verdadeiro, daquilo ser mentira. E para que eu chegue nessa conclusão de que tal coisa é verdadeiro, tal coisa é falsa, eu tive de usar um pensamento que seguiu uma certa ordem e uma certa coerência até que eu chegasse nessa conclusão. Eu não posso dizer que eu cheguei nessa conclusão simplesmente por achismo, simplesmente porque eu gosto mais que tal coisa seja verdade, né? Por exemplo, se eu falar para vocês, o Vasco da Gama é o melhor time do mundo, né? Mas por quê? Existe uma lógica para eu chegar nessa conclusão, ou eu simplesmente cheguei nessa conclusão porque eu gosto do Vasco, ou porque por algum outro motivo que não seja lógico, né? Então, por aí você já vê que a lógica, ela ajuda o pensamento a chegar a conclusões verdadeiras. Então, ela precisa ter uma ordem, ela precisa ter uma coerência, senão ela não é lógica. Vamos ver, então, alguns exemplos de raciocínio lógico para a gente entender melhor o que é a lógica. O primeiro desses exemplos é o seguinte: todos os homens são mortais. Isso é uma afirmação. Todos os homens são mortais. Rubinho é homem. Qual que é a conclusão que a gente chega a partir dessas duas afirmações? A conclusão é que, logo, Rubinho é mortal. Se todos os homens são mortais e se Rubinho é homem, logo, Rubinho é mortal. É lógico isso. Nós estamos usando a lógica, nós usamos a lógica para chegar nessa conclusão de que Rubinho é mortal. Com base em quê? Com base nas duas afirmações anteriores, de que todos os homens são mortais e de que Rubinho é homem. Isso é lógica. A conclusão, que é logo Rubinho é mortal, ela está coerente com as afirmações anteriores. Eu deduzo essa conclusão a partir das afirmações anteriores. O segundo exemplo, o caderno está na gaveta. A gaveta está fechada. Logo, preciso abrir a gaveta para pegar o caderno. Esse raciocínio nós usamos todos os dias, quando queremos pegar alguma coisa que está dentro de uma gaveta, de um armário, de um cofre, né, de um bolso. Se o caderno está na gaveta e a gaveta está fechada,
a conclusão lógica é que eu preciso primeiro abrir a gaveta para pegar o caderno. Percebam que essa conclusão ela é coerente com as duas afirmações anteriores e ela tem uma ordem, quer dizer, eu primeiro preciso abrir a gaveta para depois pegar o caderno. Há uma ordem, há uma sequência. Eu não consigo pegar o caderno sem antes abrir a gaveta. Então isso é lógica, pessoal. É eu usar o pensamento, o raciocínio de forma coerente para chegar à verdade. Vamos fazer agora aqui um pequeno exercício, um exercício bem-humorado, onde eu vou testar se o raciocínio lógico de vocês está funcionando corretamente, né? Então vamos lá. Esse pequeno exercício, eu tenho duas afirmações aqui. Alguns habitantes do Brasil são corintianos. Todos os corintianos são pessoas legais. Logo, bom, vocês já devem ter percebido que eu sou corintiano, né? E que esse exercício é uma brincadeira apenas. Claro que nem todos os corintianos são pessoas legais, né? E é claro também que, de fato, alguns brasileiros são corintianos. Só que vamos supor, tá, uma suposição apenas, só para a gente entrar no nosso exercício, que as duas afirmações sejam totalmente verdadeiras. Que alguns habitantes do Brasil são mesmo corintianos e que todos os corintianos são pessoas legais. Supondo que essas duas afirmações são verdadeiras, logo, qual das alternativas abaixo seria uma conclusão lógica dessas duas afirmações? Então, aí está na tela de vocês as alternativas A, B, C, D e E. Deem pause no vídeo, pensem um pouquinho, respondam e na sequência eu vou vir com a resposta, tá? Então, deem pause agora. Então, se você já deu pause, já pensou, já respondeu, parabéns se você colocou como resposta correta a letra B. A letra B é a única alternativa lógica que pode ser tirada, pode ser concluída das duas afirmações acima, tá ok? Então, parabéns se você acertou. Se você não acertou, você pode pensar mais um pouquinho, tentar entender por que a alternativa que você colocou não é correta. E qualquer dúvida, entra no nosso site vensino.com.br, pode procurar a gente lá no fórum ou nos comentários da videoaula para a gente poder te ajudar a tirar essa dúvida. Muito bem. Agora que a gente já sabe o que é a lógica, a gente vai ver que a lógica ela nos ajuda a resolver problemas e também a realizar tarefas. Todo problema pode ser resolvido através de um algoritmo, né? Então, vamos ver o que é essa questão de algoritmo. Agora que a gente já sabe que a lógica ela nos ajuda a resolver problemas e também a realizar tarefas, como aqueles exemplos que eu dei da gaveta, né? Você tem que primeiro abrir a gaveta para ir pegar o caderno. Quer dizer, é um exemplo simples onde você usa a lógica para resolver um problema, né? Onde está meu caderno? E para realizar uma tarefa. Independente do problema ou da tarefa a ser resolvida, ela pode ser resolvida através de um algoritmo. E o que vem a ser algoritmo é o que nós vamos ver agora. Algoritmo. O algoritmo ele é uma sequência lógica de passos, né? Tá vendo a palavrinha aí, lógica, de passos para se resolver um problema ou realizar uma tarefa. Isso é um algoritmo. Ele é uma sequência lógica, passos para se resolver um problema ou para se realizar uma tarefa. Todo algoritmo é composto por instruções. E o que são instruções? São regras ou ações para que um algoritmo possa ser realizado. Então, para a gente entender melhor o que é um algoritmo e o que são instruções, nós vamos
ver alguns exemplos a seguir. O primeiro exemplo é um algoritmo de chupar uma bala, né? Então, o algoritmo para chupar uma bala tem aí uma sequência lógica de passos, 6 passos, onde o primeiro passo é colocar a mão no bolso, depois pegar a bala, desembrulhar o papel, colocar a bala na boca, chupar a bala, jogar fora o papel. Então, esses 6 passos são o algoritmo, são a sequência lógica para que eu possa chupar uma bala. E as instruções? Nós vimos anteriormente que as instruções são as regras ou as ações que existem dentro de um algoritmo. Então, as instruções que nós usamos são colocar, pegar, desembrulhar, colocar, né, de novo, chupar e jogar fora. São as instruções, né, são as ações, são as regras que nós usamos para esse algoritmo, para essa sequência lógica de chupar uma bala. Vamos ver outro exemplo aqui. Um algoritmo para somar 2 números. Como é que é um algoritmo para somar 2 números? Primeiro, escrever o primeiro número no retângulo A aqui embaixo. Depois, escrever o segundo número no retângulo B. Terceiro passo, somar o número do retângulo A com o do retângulo B, somar os 2 números. E quarto passo, escrever o resultado no retângulo C. As instruções utilizadas foram escrever e somar. São as ações que foram feitas nesse algoritmo para somar 2 números. Um último exemplo, um algoritmo, a sequência lógica, procurar uma foto em um livro. Então, tem um livro, eu quero procurar uma foto específica dentro desse livro. Qual é o algoritmo? Primeiro passo, eu tenho que pegar o livro. Segundo, abrir o livro. Terceiro, visualizar a página. Quarto, se a foto procurada estiver naquela página, então anotar o número da página, guardar o livro e acabou. Achei a foto porque a foto já está nessa página. Passo 5, se não, né, se a foto procurada não estiver na página, então virar a página, voltar ao passo 3. Estão vendo a setinha aqui? Volta ao passo 3, onde eu visualizo a página novamente. Se a foto procurada estiver nesta página, eu anoto o número, guardo o livro e fim. Se não, eu novamente viro a página, volto ao passo 3, onde eu visualizo essa nova página, vejo se a foto está lá. Se a foto não estiver lá, viro de novo, volto ao passo 3, onde eu olho para a página, visualizo ela e vejo se a foto está lá. E eu vou sempre repetindo esse passo aqui, né, até que a foto esteja na página. Quando eu chegar na página em que a foto estiver lá, eu anoto o número da página, guardo o livro e acabou. Tarefa cumprida, problema resolvido. Então, esse é o algoritmo para procurar uma foto específica em um livro. Nós usamos aqui as instruções, os comandos, né, as ações: pegar, abrir, visualizar, anotar, guardar, virar e voltar. Foram as instruções, as ações utilizadas para resolver esse algoritmo, esse problema, que é procurar uma foto específica em um livro. Aqui nesse algoritmo, em relação aos outros dois, surgiram 2 coisas novas. A primeira foi esse laço de repetição, que é essa setinha aqui, onde eu volto até um passo anterior. Isso aqui nós chamamos de laço de repetição. Ele faz com que alguma instrução ela seja novamente executada, né? ela se repita novamente, e esse nome nós chamamos de laço de repetição. A segunda novidade nesse novo algoritmo é a estrutura condicional, que é o passo 4 e o 5. Se verdadeiro e se não, né? Se a foto procurada estiver na página, ele faz esses passos aqui, anota o número, guarda o livro, fim.
Se não, ele vira a página e volta ao passo 3. Essa estrutura, se verdadeiro ou se não, nós chamamos de estrutura condicional, ou seja, é uma condição. Se a foto estiver na página, faça tais coisas. Se não, faça outras coisas. Então, essas já são novidades que nós podemos usar em algoritmo. São laços de repetição para fazer o programa, para fazer o algoritmo, melhor dizendo, ir até um ponto específico, pular, né, até um ponto específico, e a estrutura condicional. Se for verdadeiro, faça alguma coisa, se não, faça outras coisas. Quer dizer, o programa vai tomar ali, o algoritmo seu vai tomar uma decisão, né? Se a foto estiver ali, anote o número, se a foto não estiver naquela página, vire a página e volte ao passo 3. Então, esse seria um algoritmo para procurar uma foto em um livro. Bom, então, nossa revisão da aula de hoje. A lógica é ela quem ordena e dá coerência ao pensamento para se chegar à verdade, para que eu possa resolver um problema, para que eu possa tirar uma conclusão sobre alguma coisa. Isso é a lógica. Dentro da lógica, nós temos o algoritmo. O algoritmo, ele faz parte da lógica porque ele é uma sequência lógica para se resolver um problema ou para se realizar uma tarefa. Isso é um algoritmo, é o passo a passo, é uma sequência lógica. Dentro dos algoritmos, nós utilizamos as instruções. As instruções existem dentro dos algoritmos e elas são as regras ou as ações dentro de um algoritmo. Bom, pessoal, essa então foi a aula número 2 de Lógica de Programação do site gvensino.com.br. Leiam o material escrito sobre essas aulas que está lá no nosso site também. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.